Quando conseguiu autorização para ir morar em São Paulo, longe de seus familiares, Gorete sentiu-se entusiasmado e feliz. Estava na adolescência de seus 15 anos, embora com seu espírito já amadurecido pelas lidas diárias nas áreas agrícolas do sertão. Desde menina, sentia vontade de deixar o Ceará, onde ela e sua numerosa família viviam. Cercados por dificuldades financeiras, devido ao difícil acesso ao emprego remunerado com carteira assinada e também ao estudo. Aspirava por sair dali e ter um futuro com maiores possibilidades. Sair daquela região lhe significava ter esperanças e soluções de seus problemas. E partiu, deixando para trás toda uma família de pai, mãe, irmãos, tios e avós. Seu coração pulsava descompassado, levando na bagagem apenas sua coragem e determinação para enfrentar sozinha uma situação desconhecida. A cidade de São Paulo a recebeu com seu coração generoso e lhe ofereceu oportunidades de emprego, embora de condições humildes, mas que ela, comparando com o trabalho duro do sertão, aceitou com alegria e gratidão. Sua vida prosseguiu, sempre enfrentando o esforço árduo. Casou-se e teve seus filhos e nunca deixou de contribuir com o orçamento doméstico, através de sua dedicação ao trabalho, ao qual já se habituara desde sempre. Preocupava-se em oferecer aos seus filhos o estudo que ela não teve e também sentia-se responsável por enviar ajuda mensal para seus familiares em sua terra natal e correspondiam-se, embora não tivessem a oportunidade de visitá-los, mesmo após tê-los deixado há mais de 15 anos. Tudo transcorria com tranquilidade quando uma triste notícia sobre a morte de seu irmão, o caçula dos homens, veio abalar seu coração. Ele havia sido cruelmente assassinado na presença de seu velho pai, que já vinha apresentando sérios problemas de saúde e por isso teve sua situação agravada. Ela desesperou-se totalmente ao receber essa trágica notícia e o único pensamento que lhe acudiu era o de estar perto deles, chegar a tempo de acompanhar o féretro de seu querido irmão e atender seu pai em suas necessidades de conforto e amor. Arrumou em uma valise de mão algumas peças de roupa atordoada. Deixou marido, filhos e emprego intempestivamente, sem refletir 2 vezes, e partiu em busca do avião que a levaria até o Ceará. No avião, seus pensamentos eram desconexos. Começou a sentir um arrependimento tardio por ter deixado seus familiares do Ceará para vir viver em outro estado. Sentiu-se egoísta, nunca deveria tê-los deixado. Seu lugar era lá junto dos seus. Poderia ter sido de grande ajuda para todos, contribuído com seu trabalho. Um misto de saudades e culpa invadiu o seu coração. Durante a viagem que ela fez em lágrimas silenciosas, pedia a Deus que lhe desse a graça de chegar em tempo de rever seu irmão pela última vez. No entanto, ouviu como se uma voz lhe falasse em sua mente: "Você está se martirizando à toa. De nada lhe servirá toda essa pressa e sofrimento. Isso não modificará os fatos. É tudo inútil. Sua atitude não modificará o rumo dos acontecimentos. Aceite os desígnios de Deus. Tudo aconteceu como deveria ser. Ele já não está mais entre os vivos. Acalme-se, pois não chegará tempo para velar seu corpo.
Está tudo bem, não se deixe perturbar dessa maneira. A voz a instigava a reagir. O corpo de Gorete estremeceu de comoção. Era como se fosse a própria voz de seu irmão que ela ouvia. No entanto, ao contrário de reagir, nada a demoveu ou consolou. Preferiu entregar-se ao desespero. Não entendeu o porquê de resignar-se diante de morte tão injusta que lhe levou o irmão mais bondoso, a melhor pessoa com que ela já havia convivido. Uma nuvem preta e densa acompanhou seus pensamentos e que se tornou ainda mais pesada quando chegou àquelas paragens do sertão, na humilde casa que lhes servia de residência, e soube que era tarde demais. Seu irmão já havia sido enterrado e ela não pôde dar-lhe o último abraço. Deparou com tanta pobreza que seu coração chorou de pena e de remorso. Relembrou sua vida em São Paulo, seu dinheiro gasto com cremes e roupas supérfluos. Poderia ter enviado mais colaboração. E chorou, soluçando sem consolo, ao encontrar entre os pertences do irmão um chinelo de borracha que ela reteve em suas mãos. Percebendo o quanto ele estava gasto, seguro apenas por um prego em suas tiras. Seu pai, um senhor bastante idoso e desgastado pelas agruras de lidar com a terra e pelas doenças, relatou que seu filho havia morrido em seus braços e ainda que o moço havia sido assassinado, e contou-lhe toda a história. Ele se apaixonou por uma moça com quem pretendia casar. Mas o antigo relacionamento dela, ao saber do namoro, não se conformou com a separação e ameaçou matá-lo. Ele era pouco conhecido por essas bandas, mas tinha o jeito de ser violento. Seu irmão não se atemorizou e continuou o namoro cada vez mais apaixonado. Então ele entrou aqui em casa e, armado e proferindo palavras que não conseguimos entender, encheu meu filho de tiros na minha frente. Em seguida fugiu e ninguém sabe dele. A moça também fugiu quando soube do acontecido. Pegou um ônibus e ninguém sabe onde ela está, a pobrezinha. Gorete abraçou-se a seu pai e choraram juntos, até que sua mãe os chamou para um café na cozinha. Tinha o rosto transfigurado pelo sofrimento. A filha abraçou-a e caminharam juntas. Se não podes, por teus meios, modificar a situação difícil, acalma-te e espera. Deus te vê e conduzirá por mãos inatingíveis a solução adequada. Sheila. Ao saber de toda a história, o coração de Gorete encheu-se ainda mais de rancor. Sabia que por aquelas terras dificilmente o meliante seria encontrado e feito a justiça. Instigada por aquela nuvem preta que atormentava sua mente, resolveu que ela mesma iria vingar-se daquele ato cruel, por ter tirado a vida de alguém ainda tão jovem e bondoso. E ainda mais na frente do pai idoso. Diante da cova, ajoelhou-se e entre lágrimas jurou ao seu irmão que se vingaria. Seu coração apertava tanto no peito que chegava a sentir dor. Armou-se de todas as informações
sobre o algoz e se pôs a procurá-lo por aquelas terras solitárias e castigadas pelo sol no sertão agrário. Nada encontrava. Todas as informações foram infrutíferas. Nem mesmo a polícia tinha suspeita do paradeiro dele. Em breves dias, seu pai também faleceu, vitimado pela doença, agravada pelo desgosto. Gorete parecia um zumbi, desnorteada pelos pensamentos de vingança e inconformada com a situação. Guiada pelos espíritos das trevas que a pressionavam e a desafiavam por se comprazerem naquela infelicidade. Já não agia por si mesma, era teleguiada. Seu raciocínio não se completava. Sequer lembrava-se de suas responsabilidades junto à família que havia deixado em São Paulo. Decidiu que não mais voltaria e tomou essa atitude como definitiva. Sentia-se culpada e não abandonaria o Ceará novamente. Lutaria por seus familiares que viviam ali. No entanto, eles não desejavam isso dela e aconselhavam-na a voltar, mas ela não ouvia os conselhos de sua mãe, irmãos e tios. Perambulava inutilmente pelos caminhos com o único objetivo de encontrar o assassino. Sem conseguir tirar aquela dor de seu peito, visitava a cova rasa todos os dias e chorava muito e pedia ajuda ao irmão para encontrar o seu algoz, pois isso ela o faria, custasse o que custasse. Por favor, meu irmão, me ajude. Sua morte precisa ser vingada. Estamos sofrendo muito. Me indique o caminho certo para encontrar esse que lhe tirou a vida de maneira tão cruel. Ele não merece viver. Seus dias passavam nessa consumação. Mal se alimentava e mais se entregava aos pensamentos infelizes. Inconformada, não enxergava um caminho, uma solução. Somente o desejo de vingança a dominava. Sua mãe e irmãos estavam altamente preocupados com a atitude da moça e pediam aos céus que a orientasse e lhe tirassem a venda dos olhos para que voltasse à sua vida normal novamente. Certo dia, sentindo-se exaurida, sem forças para mais nada, dirigiu-se novamente ao cemitério para chorar e alimentar sua revolta. Ao chegar, e ainda de longe, avistou um vulto sentado à beira do jazigo. Seu coração estremeceu, pois ele se parecia com o seu irmão. Cautelosamente, mais e mais se aproximou, com os olhos focados naquela figura que lhe dava a certeza de se tratar de seu irmão, do mesmo jeito que costumava vê-lo em vida. Intrigada, aproximou-se para bem perto e exclamou entre lágrimas, desejando abraçá-lo: "Meu irmão, é você mesmo!" "Sim, minha irmã, mas não me toque." Ela percebeu então que seu corpo da cintura para cima estava todo enegrecido e em algumas partes se mostravam os ossos. "Por que você está assim?" perguntou, apontando para o seu peito. "Isso que você está vendo, minha irmã, são suas lágrimas que me queimam." "Minhas lágrimas?" perguntou perplexa, pois a última coisa que desejava era causar-lhe algum mal.
Sim, minha irmã, o seu sofrimento me atinge, suas lágrimas me queimam, o seu desejo de vingança não permita que eu siga meu caminho em paz. Preciso que desista dessa vingança e que volte para sua casa, que cuide de seu lar e sua família. Volte para a sua vida. Não posso, choramingou ela. Veja o que ele fez com você. Preciso vingá-lo para tirar essa dor do meu coração. Você não sabe o que está falando. Mesmo que se vingasse, isso não a faria feliz. Estou vivo. A alma é imortal. Só parti para outra dimensão. Esta não foi minha única passagem pelo plano físico e nem será a última. Temos muito o que aprender para evoluir e alcançar a felicidade. Tudo o que nos acontece é pela nossa necessidade evolutiva. Fui resgatado por entidades que me auxiliaram e me mostraram meu passado em outra encarnação. Com essa morte eu resgatei uma dívida anterior, onde terei a vida de várias pessoas. Por meu comportamento no bem nesta vida, pude ter essa oportunidade de resgate. Daqui para frente terei muitas oportunidades de ser cada vez melhor e mais feliz. E o seu ofensor ficará impune? Perguntou ela, ainda revoltada. Preciso que se acalme, minha irmã, para o meu bem e também para o seu. Há em sua volta inúmeras almas sofredoras e ignorantes que a estão pressionando para que continue revoltada e infeliz. Liberte-se delas, mudando seus sentimentos. Eu tinha dívidas com o meu ofensor, que eu acabei de resgatar, mas isso não o torna inocente. Todos que contrariam as leis de Deus sofrerão as consequências, pois mesmo que venha o arrependimento, a colheita é obrigatória. Leis de Deus? Perguntou a moça, tentando entender. Onde estão? Essas leis estão em nossas consciências e na consciência de cada um. Gorete enxugou as lágrimas e foi se acalmando à medida que o ouvia. A turba de companheiros das trevas que a seguiam afastou-se e ela passou a sentir relativa calma. Entendeu perfeitamente que os ensinamentos de seus irmãos. E ele continuou: suas lágrimas me queimam, minha irmã. Se você me ama, preciso que se acalme, se resigne, ore, preencha seus pensamentos de coisas boas, permita ao seu coração amar novamente, para que eu pare de queimar e possa seguir meu caminho. O seu luto, o seu sofrimento não me ajudam em nada. Ela abaixou os olhos em reflexões e quando, percebendo o silêncio, os levantou novamente, viu que ele não estava mais lá, havia sumido de vista. Ainda perplexa com aquilo tudo, despertou, como se estivesse sonhando, e lembrando de cada palavra dele, percebeu que não estava ajudando em nada, alimentando o sofrimento e o ódio. Sentiu seu coração se acalmar e toda aquela perturbação a deixou. Pôde então, serenamente, voltar para a sua realidade. Lembrou-se do marido e filhos. Preocupou-se com eles e com sua própria vida para cuidar. Conversou com sua mãe, que ficou muito feliz com sua mudança de atitude e a incentivou a voltar para sua casa e cuidar dos seus.
Prece para após a morte. Senhor Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se derrame sobre os nossos irmãos que deixam a terra. Que brilhe vossa luz aos seus olhos, tirai-os das trevas, abri os seus olhos e seus ouvidos. Que os bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir suas palavras de paz e de esperança. Senhor, por mais indignos que sejamos, temos a ousadia de implorar a vossa misericordiosa indulgência a favor desse nosso irmão que acabais de chamar do exílio. Fazei que o seu retorno seja do filho pródigo. Esquecei, ó meu Deus, as faltas que tenha cometido para vos lembrardes do bem que tenha podido fazer. Nós vos suplicamos pela fonte de bondade que emana de vós. Trecho da prece do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, à página 340. Gorete providenciou a passagem de volta, despediu-se de todos com muitos abraços e beijos. Partia, mas deixava ali o seu coração. Retornava para cuidar de suas obrigações e de tudo que ali fosse necessário para tocar sua vida. Em prece, dentro do avião, pedia a Deus que cuidasse de seu irmão, onde quer que ele estivesse, e deixou todos os cuidados na mão dele e seguiu em paz. De volta a São Paulo, recebida com amor e carinho por todos, deixou-se desfrutar por alguns dias desse conforto. Seu corpo realmente reclamava por repouso. Retorna ao trabalho, não mais a Gorete de sempre, mas uma pessoa angustiada e sofrida, cobrando-se por aquilo que não conseguiu fazer por aqueles a quem deixou, com a lembrança de tanta miséria e sofrimento vividos por eles. Limpando as janelas de uma confortável e luxuosa residência, em local aprazível e arborizado, abençoado pela natureza, ela ouve o cantar forte e lastimoso de um pássaro. Lembra-se de seu Ceará, onde a natureza é abundante e lágrimas saudosas lhes vêm aos olhos. Lembra-se do chinelo com pregos de seu irmão e 1000 questionamentos lhe acodem novamente à mente. Se eu não tivesse vindo para cá nos meus 15 anos? E se eu tivesse ficado ao lado deles? A vida de todos não poderia estar melhor? Poderia ter desfrutado por mais tempo da companhia amorável de meu pai e minha mãe? Chora e vê seus dias nublarem. Normalmente ela não é expansiva, fala pouco, acostumada que foi só na lida, sem tempo para confabulações. Seu marido e filhos perceberam seu comportamento mais acabrunhado que de costume, desde que voltou de viagem. E quando lhe perguntavam o que estava sentindo, ela lhes respondia que não era nada, que ia passar. Então entenderam que ela precisava de um tempo para se recuperar. No entanto, naquela noite, ela adormece após suas orações e mesmo adormecida sente seu peito soluçando. Então, uma figura luminosa de um senhor
que ela não consegue reconhecer, aparece em sua frente e chama-a de filha. Vamos conversar um pouco, minha filha. Fale comigo o motivo de sua tristeza. O que está acontecendo? Que seus olhos estão sempre prontos a explodirem em lágrimas? Ela o olha e sente grande serenidade invadir seu coração. E confiando naquela figura, fala simplesmente, na mais profunda sinceridade: hoje, na casa em que trabalho, ouvi os pássaros cantando. E cala-se como se já houvesse dito tudo, já as lágrimas caindo. Saudades do Ceará? Pergunta a voz. Ela fica em silêncio. Ele continua perguntando: sente culpa por tê-los deixado lá? Será que eu poderia voltar a viver lá, levando meu marido e filhos? Animou-se a dizer ela, sentindo-se compreendida. Responda você mesma a isso. Seu marido iria querer? Seus filhos se sentiriam bem vivendo lá, sem perspectivas do mesmo futuro que eles têm aqui? Você também já não é a mesma de quando deixou sua terra. Responda com sinceridade. Você é a mesma? Ela o encara por segundos, refletindo seriamente, e depois responde: não sou a mesma. Então ele continua a lhe falar, envolvendo-a com eflúvios de amor e carinho na voz. Minha filha, tudo tem um tempo certo para acontecer na vida das pessoas. Passamos por estágios evolutivos e nem sempre nossos familiares conseguem nos acompanhar. Não alimente culpa por nada. Se você tivesse ficado, poderia ter sido mais um a passar dificuldades. Seu coração é generoso, com o suor de seu trabalho, tem enviado ajuda financeira dentro de suas possibilidades. Não é responsável pelas misérias dos outros. Cada um deve lutar por si mesmo para conseguir viver melhor. Compreendo-lhe o pesar, continuou ele. Não é claro, porém, que todos venhamos a colher o fruto das plantações que nos pertencem? O solo da vida é idêntico para todos nós. Não encontraremos aqui, neste imenso palco de angústia, almas simples e inocentes, mas sim criaturas que abusaram da inteligência e do poder e que, voluntariamente surdas à prudência, se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão. Aquela voz cariciosa lhe dizendo que não era culpada pelas misérias dos outros penetra em seu coração e a leva finalmente a entender. E ela completa sussurrando baixinho em seus pensamentos: e nem pelo chinelo com pregos. Além do mais, completa ele, se você não tivesse tido a coragem de tentar a mudança em sua vida, não teria conhecido seu marido, não teria esses filhos que você tanto ama. Sua família agora são eles. Gorete acorda inesperadamente e lembra-se de seu sonho. Levanta-se e vai à cozinha beber água e reflete sobre tudo o que ouviu. Agradece a Deus por tantos cuidados que Ele tem com ela. Vai até o quarto dos filhos para observá-los dormindo tranquilamente e seu coração se enche de amor. Depois volta para a sua cama. Seu marido acorda e pergunta:
Você está bem? Ela responde com alegria, sentindo que realmente acabara de voltar para o lar. Sim, estou bem. Aconchega-se em seus braços e se aninha neles para voltar a dormir. Em seu íntimo, sabe que Deus cuida de todos. Protege seus familiares no Ceará e aqui em São Paulo, e que todos passam pelas experiências que são necessárias ao crescimento. Lembra-se de como encarou as adversidades com coragem e que dentro de suas possibilidades os auxilia, junto com orações e os votos para que eles fiquem bem e que para isso não importa o estado do chinelo. Cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos do caminho. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Pelos nossos pensamentos, palavras e atos que nos fluem invariáveis do coração, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva, nos setores das experiências e do quilate de nossas intenções e aplicações nos sentimentos e práticas da marcha. A vida organiza em nós mesmos a nossa conta, agradável ou desagradável, ante as leis do destino. Trecho do livro Ação e Reação, à página 95, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz.